Professor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Este é mais um Tirando Lições para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, que nos diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava prestes a deixar essa terra no final do seu ministério, ele ensinava ou dava as últimas instruções aos seus discípulos sobre não turbar, não ficar perturbado os corações, não ficar desconsolado, porque muito em breve ele iria subir novamente para o céu, após a sua morte ali na cruz do Calvário. E até mesmo ele fala aqui nesse texto sobre a promessa do Consolador que havia de vir quando ele fosse. E dentro dessas instruções ele passa para os discípulos essa palavra gloriosa, maravilhosa, que disse: olha, eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. E o primeiro ponto interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando aqui ele chama a atenção dos discípulos nessa instrução, ele dizendo que ele dizia aquelas palavras aos discípulos, dava aquelas instruções aos discípulos, diante de tudo que ele fez e diante de tudo que ainda estava para fazer, até mesmo através dos próprios discípulos e da igreja que se levantaria pelos aqueles primeiros homens. Ele disse: olha, eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Quando o Senhor ele fala de paz, ele não fala sobre a paz deste mundo, mas uma paz que está única e exclusivamente nele e que só tem aqueles que o aceitam a ele como único e suficiente Salvador. Então a primeira coisa que ele chama a atenção dos seus discípulos: olha, eu estou deixando ou vou deixar para vós uma paz diferente. Ela não vai estar baseada nas coisas deste mundo, não vai estar baseada na saúde, não vai estar baseada na condição financeira, social de cada um, mas ela vai estar realmente em mim. E ele diz: olha, em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor, ele de novo, ele fala para nós uma coisa muito importante que há de refletir. Nós temos que refletir melhor nesta palavra, quando ele diz que no mundo tereis aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém? Muitas vezes quando nós pensamos em aflições, nós pensamos em tudo que se levanta à nossa volta e nos dá, de uma certa forma, tormento, tristeza, algumas vezes agonia, e nos leva realmente a uma vida muitas vezes abatida, de dias, quem sabe semana, e alguns casos, de pessoas até meses e anos, que é só Deus para ter a misericórdia da nossa vida. Mas a aflição que o Senhor ele está dizendo aqui, eu creio que ela está baseada em Mateus capítulo 10. Ele fala sobre esta aflição que nós teríamos. A partir do versículo 16, ele diz: olha, eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sedes prudentes como a serpente, simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga. E sereis a ter conduzido à presença dos governantes, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Porque não sois vós quem vai falar, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. E os irmãos entregará a morte a outro irmão, o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, para aqueles que perseverar até o fim será salvo. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Ou melhor, o versículo 22, vamos repetir de novo, diz que odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Amém? Então eu creio que quando o Senhor ele estava falando que neste mundo teria aflição, mas que nós tivéssemos de ter bom ânimo, ele falava no mesmo sentido da paz. A paz que nós temos neste mundo, ela não, a paz que nós temos como cristão, como servos do Senhor, melhor dizendo, ela não está baseada nas coisas deste mundo. Assim como as aflições que advindo sobre nós, o Senhor está falando de uma aflição diferente, uma aflição por causa da nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Aflições que viriam sobre nós porque um dia nós aceitamos o Senhor Jesus, porque um dia nós prontificamos a obedecer o Senhor. E por este motivo, então o Senhor ele diz que nós seríamos lançados como ovelha no meio dos lobos, e pela sua palavra, pelo seu nome, pelo bom testemunho da fé, nós sofreríamos aflições, padeceríamos aflições, como assim cumpriu na vida dos nossos irmãos, os primeiros cristãos, que foram perseguidos primeiro pelos judeus, que tentaram realmente destruir, acabar com o cristianismo em Jerusalém, até a Judéia, Samaria. Ali nós vemos o quanto os nossos irmãos sofreram até mesmo na mão do próprio Saulo de Tarso, antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como perseguia os cristãos, levavam preso, açoite até a morte. Amém? Como também nós vemos o nosso irmão quando sofreu na mão do Império Romano, e se nós seguimos a história, na mão do catolicismo, na mão até mesmo de luteranos e calvinistas, e assim nós vemos o quanto a igreja tem sofrido, ou o cristão tem sofrido por obedecer ao Senhor, por estar ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que essas aflições que o Senhor lhe disse não está basicamente ligado a enfermidades, não está basicamente ligado a crises econômicas, não está ligado basicamente a classes sociais, porque somos pobres ou porque não temos uma saúde boa, somos debilitados na saúde, porque tem muitas aflições que vêm sobre a humanidade. E eu digo que, não como cristão, mas a humanidade de uma maneira geral, a maioria das aflições, em um percentual, se nós pudéssemos aí colocar de 80% ou mais, ela vem por consequência do pecado. Amém? O apóstolo Paulo ele vai dizer isso, né, que através de Adão e Eva o pecado ele estendeu-se a toda a raça humana. Romanos capítulo 5, verso 12, nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Se todos pecaram, então a consequência do pecado chegou a todos. O apóstolo Paulo, ainda ele disse em Romanos mesmo, capítulo 3, o versículo 23, são textos muito falados nas evangelizações, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, todos pecaram. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ainda vai dizer para nós, agora nós os cristãos, se batemos no peito e dissemos que não temos pecado nisso, nós já fazemos pecadores. Por quê? Porque estamos também incluídos neste contexto, deste fato de que todos pecaram e que todos são carentes da glória do Senhor. Amém? Com a consequência do pecado veio a debilidade da raça humana. Nós vemos o Senhor, Deus ali no Éden mesmo, falando que o homem agora tiraria o alimento da terra com sofrimento, com dor. Não que o homem antes não iria trabalhar sim, mas não com sofrimento ou com dor. A terra não daria espinhos e abrolho, mas, por sua vez, depois do pecado veio dar. A mulher não daria luz, né, a uma criança com dores, mas agora, depois do pecado, veio dar. Certamente, muitas enfermidades, ou as enfermidades que hoje sobrevêm a nós, não estaria aí, mas depois do pecado veio. E nós, olhando em visão geral, nós vamos ver que essas coisas, ela não vem somente sobre os cristãos, mas ela abrange de maneira geral a todos, ou a toda a raça humana, né? Todos sofrem com as enfermidades, todos sofrem, todos morrem, né? Pelo pecado veio a morte,
todas as mulheres que dá à luz, né? No momento do parto elas sentem a dor, indiferente de ser cristã ou não. Então são aflições que são levadas a todos. Muitas vezes nós, como cristãos, deixamos muito a desejar, né? Por estarmos pedindo a Deus misericórdia, porque essa tão grande aflição e parece que nós somos diferentes dos demais, porque estamos com essa enfermidade ou com aquela, e muitas vezes procuramos 1001 explicação e não entender que estamos nesse mundo, estamos sujeitos a isto e vamos padecer destes males pela consequência do pecado e podemos até morrer por estes males pela consequência do pecado. Mas tendo sim em nós uma certeza de que um dia ao Senhor Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, nós assim seremos transformados. E tudo isto que para nós hoje é uma aflição, seja ela da parte espiritual, por seguir, por obedecer o Senhor Jesus Cristo, sermos perseguidos pelo Evangelho, ou aflições advindo por consequência de pecado, tudo isso vai ficar aqui. E nós, então, seremos arrebatados, e diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que seremos transformados. O que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós deixaremos todas estas aflições, todas essas agonias, todas essas dificuldades, nós deixaremos por aqui. Estando nós naquele dia do arrebatamento vivo ou morto, seremos transformados pelo nosso Senhor e viveremos eternamente com o Senhor. Mas uma coisa nós devemos fazer, né, uma distinção que eu creio, né, que o Senhor Jesus Cristo aqui estava colocando para nós sobre aflições. Amém? Nós teremos aflições, mas quais são essas aflições? É a aflição por obedecer a palavra do Senhor. É quando somos chamados de quadrado, de cafona, porque somos cristãos, ou que somos tidos como sem culturas por sermos cristãos, ou muitas vezes porque uma porta de emprego fecha para nós, principalmente as mulheres, por ser cristão e ter uma vestimenta diferente, ter um palavreado diferente, ter uma atitude diferente, e por ser cristão, muitas vezes nós somos lançados de lado. Então essas são as aflições que o Senhor Jesus Cristo diz que viria sobre nós, como veio sobre o próprio Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma missão, e por causa dessa missão ele sofreu. Ele padeceu, ele teve aflição, mas ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci. O Senhor Jesus, ele venceu, ele não se entregou, ele foi fiel até a morte, como ele diz em Mateus capítulo 10, ali em diante, ele foi fiel até a morte. Depois ele ressuscitou e subiu ao céu e disse: se nós também, né, certamente, ele diz, mas se nós também sermos fiéis até a morte, nós também seremos vencedores. Amém? Então nós possamos ficar firmes, nós possamos estar sempre constante na obra do Senhor, não desanimando, né? A Bíblia diz que nós seremos odiados por muitos, né? Seremos realmente, né, perseguidos. Pode ocorrer que nós sejamos lançados até em cadeia, né? Nós aqui no Brasil, de vez em quando lembro isso, nós estamos ainda com total liberdade. Mas segundo o site Portas Abertas, nós temos de 50 a 70 cristãos, né, de outras religiões que estão presos em campos de concentração na Coreia do Norte. Milhares que estão sendo perseguidos, presos em campos de concentração na China. Milhares morrem, são perseguidos, né, no México e em várias partes da África pelo islamismo, pelo comunismo. Né, no Vietnã, os nossos irmãos perdem suas moradias, têm que ficar como um nômade andando de um lado para o outro. Por quê? Porque são cristãos. Esta é a aflição que o Senhor está dizendo que nós iremos passar nos últimos dias. Que diante de tudo isso, nós possamos aqui tomar para nós os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: olha, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E em Cristo nós somos mais do que vencedor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus.